Olá, tudo bem com vocês? Eu fui convidado para compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. O texto que eu quero estar embasado e situado, também norteado, está em João capítulo 8, versículo 31 a seguir, que diz assim, queridos: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Queridos jovens, o texto é enfático em nos dizer que Jesus estava diante de um público judeu, sim, os seus compatriotas. E é bem verdade que todo judeu conhece a sua história, mas esses judeus aqui nos dá a impressão que eram religiosos. Se você pegar todo o contexto, você vai entender isso. Esses judeus estavam diante de um bojo da religiosidade. Estavam claramente formando opiniões quando o próprio Cristo se apresenta como a fonte primaz para o norte de suas vidas. Jesus diz no versículo 31 a seguir: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, Jesus se reporta para aqueles que haviam crido neles, ou nele, melhor dizendo. Jesus não está se reportando para outros judeus, mas na minha observação, ele está se reportando, se dirigindo ao mesmo grupo de judeus religiosos, ignorantes, que estava nos trazendo o luzeiro em todo o texto. Jesus diz que a forma primordial de se tornar um discípulo é permanecer em estrita conexão com a palavra de Deus. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O primeiro condicionamento se encontra aqui. Precisamos entender que a palavra original discípulo é traduzido por pequeno aprendiz. É alguém que está claramente aguçando o seu interior, o seu entendimento, para se estritar com Cristo e sua palavra. Jesus vai afirmar a estes mesmos: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos aqui o verbo não no passado, nem no presente, mas sim no futuro. E conhecereis. Mas isso nos fala acerca de um verbo claramente que nos mostra e demonstra um relacionamento contínuo que estes mesmos deveriam se aplicar para serem verdadeiramente libertos da escravidão. E quando se fala de escravidão aqui, estamos nos reportando ao pecado, e também nós iremos basear-se na historicidade de Israel. No versículo de número 32, os mesmos dizem: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Ou seja, estes judeus religiosos estavam com algum tipo de esquizofrenia, estavam talvez com uma parcialidade de Alzheimer, de esquecimento, porque não identificam que o Antigo Testamento nos mostra o quanto eles foram subjugados por outras nações. Jesus poderia refutar esta afirmativa destes judeus religiosos. Quando nós estudamos a Bíblia, especificamente no livro de Juízes, nós iremos ver que os judeus, em especial Jerusalém, foram literalmente subjugados por aproximadamente 7 nações.
Dentre os reinados, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles foram subjugados. Lembre-se que o reino do sul, as duas tribos foram claramente direcionadas para a Babilônia e lá passaram aproximadamente 70 anos sendo escravizados no cativeiro. O texto nos aplica que Jesus está se reportando a estes homens que não conseguem identificar a sua marginalidade, as suas transgressões. Então Jesus lhe faz uma aplicação dizendo, no versículo 34, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ele faz um paralelo entre essas duas situações. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Paulo nos assegura isso, que o salário do pecado é a morte, ou seja, estes mesmos estavam tentando passarem despercebidos com uma autojustificativa sobre os preceitos da antiga aliança, dizendo, olha, nós somos descendência de Abraão. Lembre-se bem, Jesus está dizendo que a lei deve sim ser observada, mas a lei aborda a nossa pecaminosidade e, por fim, nos faz entender que necessitamos da graça de Deus e da misericórdia de Deus. É tão verdade que Jesus vai aplicar esta fala dizendo que o escravo não tem liberdade para ficar em casa, mas o filho sim. Ou seja, Jesus está dizendo que eu e você temos plena liberdade agora nele para desfrutarmos como filhos dos aposentos do Pai, que tem liberdade, o escravo não. Lembre-se que o escravo claramente tinha restrições, mas o filho de um senhor tinha plena liberdade. Plena liberdade no sentido de herdades, de herança, de primogenitura. No versículo 36, Jesus então dá um checkmate dizendo, assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não há liberdade fora de Cristo. Jesus está dizendo para esses judeus. Jesus está dizendo claramente, e conhecereis a verdade, e a verdade gradativamente vai nos libertar, nos dando a consciência da nossa pecaminosidade e o quanto agora precisamos estar incrustados, alinhados, enganjados com a graça e a misericórdia de Cristo. Nossa juventude precisa experimentar esta liberdade. E hoje, em nosso contexto atual, a liberdade que nós temos é uma libertinagem. Não podemos confundir a liberdade cristã da liberdade que agora usufruímos em Cristo Jesus. Pois, se o Filho realmente lhe libertou, te libertou, lembre-se, há autenticidade nessa liberdade que você agora desfruta. Que Deus em Cristo te abençoe, que você seja norteado pela palavra do Senhor neste dia, ou nesta noite, ou nesta tarde. Um forte abraço, graça e paz da parte de Cristo.